Boa noite para você em casa que a partir de agora curte com a gente o PUC TV Esportes desta segunda-feira, dia 31 de março. Definidos os finalistas do Campeonato Goiano, Goiás e Atlético, para variar, começam a partir do próximo domingo a decidir quem será o campeão. O Goiás busca o tri e o Atlético tenta impedir o tricampeonato do Goiás. Tudo sobre os dois times, tudo sobre a segunda-feira do Vila Nova e comigo aqui no estúdio os comentaristas Cleison Teixeira e Dante Keller. Tudo bem, Dante? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Cleison. Boa noite, amigos. Tudo bem. Algumas surpresas, né, nos campeonatos, principalmente no Paulista, né, Pasquetto? Exatamente. Surpresa muito grande. E no Goiano, as duas equipes mais ranqueadas, né, elas conseguiram chegar na final e chegando bem, né? Aqui não podemos dizer que tivemos surpresas, né, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Dante. Boa noite, amigos de casa. Realmente, foi aquela final que 99% da imprensa apontou, né? Que seria Goiás e Atlético decidindo o Campeonato Goiano mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo. E quem sabe, mais uma vez, o campeonato sendo decidido em favor daquela equipe que tem a vantagem. Porque foi assim nas últimas 3 finais entre Goiás e Atlético, e agora mais uma vez as duas equipes decidindo, e o Goiás, como aconteceu nos últimos 2 anos, com a vantagem do empate. Aliás, eu escrevi sobre isso hoje num blog que tenho, no noticiasdegoias.com.br. De 2008 para cá, só em 2 oportunidades, quem não tinha vantagem foi campeão. Exato. Em 2008, o próprio Itumbiara, que venceu o Goiás. Em 2010, o Atlético contra o Santa Helena. Nas demais, quem entrou com a bendita vantagem conseguiu o título. Semifinal? Na final. Na final. O Goiás e Atlético, eles decidiram. Em 2009, o Goiás tinha vantagem, foi campeão. Em 2011, o Atlético tinha vantagem, foi campeão. 12 e 13 o Goiás teve e o Goiás foi o campeão. Será que dá isso de novo? Sendo que nessas últimas 3 finais, o empate prevaleceu. Empate nos 2 jogos da decisão. E aí, nesse caso, ao contrário de 2009, que teve vitória, não, né? Teve vitória alternada. Não, mas aí ele está falando em finais. Na final, Em final. Com relação à surpresa, eu digo até que não houve surpresa. Mas eu tinha a Ana Paulina, depois daquele primeiro jogo, como favorita. Acho que a maioria Agora vamos e convenhamos. Foi a melhor partida do Atlético nesse campeonato. Jogou bem. Ele mostrou que realmente os jogadores têm potencial, que o time tem potencial. E agora você está vendo, tanto que estão elogiando aquele treinador, até os próprios jogadores, que você elogiou, eu já havia alertado. Que você elogiou lá atrás. O Atlético é assunto para daqui a pouco. Agora vamos falar do Goiás, que eliminou o Goianésia no sábado, goleando por 3-0 no estádio Serra Dourada, e que quarta-feira tem o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa, pela Copa do Brasil. A reportagem do Goiás é do Humberto Castro. Uma classificação tranquila. O Goiás está na fase final do Campeonato Goiano. 3-0 em cima do Goianésia. Com gols de Eric, Ramon em lance polêmico, a bola entrou ou não? E do artilheiro Araújo. Uma vitória sem precisar de esforço. Mas agora, mudança de foco. Vem aí uma outra competição para os esmeraldinos. O treinamento é para a Copa do Brasil, mas o assunto é Campeonato Goiano. Pelo 4º ano consecutivo, o mesmo adversário, o Atlético, e a chance do tricampeonato de forma invicta. Acho que o Atlético foi competente, né? Quando muita gente apontava que a Ana Paulina, pela vantagem, já estava praticamente aí classificada para a final, né? O Atlético foi lá, fez um grande jogo. De repente aí eu acho que eu vi, acho que foi o melhor jogo do Atlético. E foi muito eficiente na frente e acabou definindo. Então acho que é merecedor também, tem grandes jogadores. Tem um treinador que vem fazendo um bom trabalho ali, mesmo com as limitações que todo mundo está encontrando nesse início de temporada aí. E a gente sabe que vai ser uma grande final, num grande palco, né? 2 jogos no Serra Dourada, e a gente espera que seja um jogo limpo, disputado e marcado aí por bom público, né? Já que esse campeonato aqui a gente não conseguiu ver o Serra Dourada cheio ainda. É uma pena. A questão do público tem sido o fator negativo do Campeonato Goiano.
mas já falamos tanto disso. Vamos tentar ver alguma coisa positiva agora nessa reta final. Afinal, chegaram os dois melhores, dois times com torcida aqui na capital, e que nos últimos anos a rivalidade aumentou, né? Porque o Atlético cresceu muito e acabou, para alguns, tomando lugar do Vila Nova no que diz respeito à rivalidade. Nós falaremos sobre isso, sobre a final. Mas agora, sobre o Goiás. Quarta-feira, o Botafogo. Você acha que o Goiás diminui o ritmo pensando na final ou não? Já vai para eliminar para não ter que jogar o jogo da volta? Não sei se seria depois, entre um jogo da final ou outro, aqui no Campeonato Goiano. Cleison? Não será depois, não será intercalado, né? Não, intercalado não, é somente depois, esse, né? é depois, exatamente. Então já não muda. Já não muda, só o Atlético que vai ter na semana que vem, ele vai ter o jogo da volta contra o Flamengo do Piauí, aqui aí vai no ser a Serra vez do Dourada. Atlético atuar. Olha, eu penso que o Goiás tem que jogar o que tiver que jogar contra a equipe do Botafogo. Acho que se puder eliminar, com certeza o Goiás tem que fazer esse esforço. Eu não acredito que vai interferir tanto. Lógico que tem um desgaste, a viagem agora é mais longe. É uma viagem, diferentemente daquelas que o Goiás fazia no Campeonato Goiano, onde ele viajava, jogava quarta, domingo, quarta, sábado, onde ele tinha até um certo tempo de recuperação, porque a viagem mais longe, Catalão. Mais longe que nós tivemos no Campeonato Goiano foi aquela de Catalão, né? Foi. Então, 4 horas, 5 horas de viagem, então agora é diferente. Mas eu acho que dá para sim, dá para conciliar esse jogo contra o Botafogo e a final de domingo contra a equipe do Atlético. Pena que vai quebrar um pouco esse espírito da decisão do Campeonato Goiano. A gente já vai ter o Goiás um pouco focado nessa partida da Copa do Brasil, né? Só vai falar mesmo de decisão a partir de quinta-feira. Mas dá para encaixar bem os dois jogos. O Botafogo tem alguns jogadores conhecidos, Dante. O Frontini, que jogou aqui no Vila, e o Lenilson, um atacante aí em São Paulo, que o Vila vira e mexe falava no nome dele. E o Varley. Um morenão. E o Varley, aquele em São Paulo e Atlético Paranaense, mas esse já é bem veterano. Parece que o Goiás dos goianos foi quem pegou o time mais conhecido, ou pelo menos com os jogadores mais conhecidos na Copa do Brasil. Mas de qualquer forma, você deixa eu falar só rapidinho sobre esse negócio do período aí? Claro, sim, tal. sim. Nós estamos aí terminando o terceiro mês do ano. Sim. Terminando o terceiro mês do ano, né, Cleiton? Acabou hoje. O campeonato começou no final do primeiro mês. 18 de janeiro. Quase no final, então pelo menos do meio para o final. Na terceira metade, na última parte, dividido em 3 aí do coisa. Os jogadores, você pode perguntar, é unanimidade, todo mundo quer jogar quarta e domingo. Eu não vejo motivo nenhum nem para reclamar e nem para colocar. É qualquer tipo de problema nesses jogos de intercalar jogos aí. Não vejo motivo nenhum para isso. Agora, o Goiás é bem superior ao Botafogo. Não é o Frontini, não são esses dois jogadores mais veteranos que podem atrapalhar. O futebol, sim, pode atrapalhar. A euforia lá da Paraíba, que eles estão com esses times da Paraíba no final do ano passado, no começo desse ano, é uma coisa que pode atrapalhar. Mas, na lógica, o Goiás é bem superior a esses times aí, a esse time aí. Viajaram com a delegação do Goiás, o Goiás está embarcando agora. O Richelli, o atacante, está recuperado, fez uma cirurgia no joelho e já volta. E os meias Thiago Real e Carlos Alberto. Aí eu pergunto para vocês mantêm o João Paulo ou colocam ou Thiago Real ou Carlos Alberto lá em João Pessoa, Dante? Eu colocaria o Carlos Alberto para resolver de vez essa situação, se ele quer ou se ele não quer. Matar essa parada, né? É porque todo mundo sabe do potencial do Carlos Alberto, da qualidade técnica, ninguém tem dúvida nenhuma. Resta saber se ele vai querer e eu acho difícil. Mas eu colocaria de vez, tem uma frase do Ailê Pinheiro, boa esse ano. O Carlos Alberto veio, a insistência foi muito grande do Davi, que é não sei o que dele, do irmão dele, que é meu amigo, e de não sei quem aí. Ele está aqui? Tá. Eu continuo sendo, eu fui voto vencido. E eu não contrataria. Mas está aqui, eu vou respeitar. Ele está aqui. Mas não acredito. Então, o Carlos Alberto precisa de uma resposta, dar uma resposta. Se ele quer ou se ele não quer. Eu colocaria rapidinho para ver qual que é a dele. Você vai com o Dante nessa, Cleison? Não, eu escalaria o Thiago Real. O João Paulo foi bem contra o Goianésia, rapaz. Achei que foi tão bem assim, não. Algumas enfiadas de bola. Nada que me chamasse Ontem eu até atenção, disse aqui, dos meias que o Goiás testou até agora, o melhor jogo de um meia foi o João Paulo para mim contra o Goianésia. Nenhum antes tinha jogado bem como ele jogou aquele dia.
Pelo menos assim, eu vi assim ele enfiando algumas bolas. Mas você não colocaria o Carlos Alberto na quarta-feira como titular? Não colocarei como titular. Como titular, não. Para mim, eu manteria o Thiago Real. É isso aí. Olha só, gente, atenção para essa mensagem que é muito importante. O que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo, você encontra isso tudo na Vivari. Lá tem uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari, você encontra elegância, conforto e qualidade que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811. O telefone é o 3541-0577. Mande seu WhatsApp pelo 62 9693 4800. Daqui a pouquinho eu vou ler as primeiras mensagens. Goiás foi julgado agora há pouco no TJD. O Thiago Real, por causa da expulsão lá em Goianésia, um jogo de punição. Está liberado para pegar o Atlético no primeiro jogo. E a garrafada, Dante? O Goiás foi absolvido. Teve garrafada? A garrafada na cabeça do Osimar Moreira. Aquela? Aquela. Que bom, rapaz. O Goiás foi absolvido. Agora não tinha que pagar nada, né? Eu confesso que eu não sei se o Osimar foi julgado. Pois é. Você tem essa informação, Não Cleiton? tenho essa informação. Assim, eu Eu sinceramente... nem sabia que o Goiás ia ser julgado. O Goiás foi. Eu acho que quem precisava ser julgado ali era o Osimar. Até espero ver eu o procurei resultado. pegar só o resultado do Goiás na hora e não peguei o Parece que restante. essa questão do Osimar ela é mais disciplinar e compete muito ao comandante da arbitragem, que é o coronel Júlio César Mota, né? Cabe a ele fazer essa reprimenda e aplicar essa punição aí, essa, como se diz, essa chamada, né, na regulagem ao Osimar Moreira, para que ele apenas faça o trabalho dele e deixe de querer aparecer tanto no jogo. Chamar na regulagem. Tinha tempo que eu não ouvia esse Exatamente. termo. Chamar na regulagem? Tinha muito tempo. Isso aí era uma coisa que estava precisando, chamar na regulagem, esse Osimar. Agora, fora de sacanagem, tem umas coisas que desanimam, né? Aqui, uma pergunta para vocês, do Hernani Borges. Na opinião de vocês, o Goiás deveria poupar jogadores na Copa do Brasil para o primeiro jogo com o Atlético? Não. Os caras estão doidinhos para jogar, se poupar, os caras vão ficar Começou agora o ano, depois fica maior- mal acostumado, né, O Cleiton? maior exemplo o Goiás deu no ano passado com o Anderson Moreira. O Anderson falou, olha, não vai jogar quem estiver desgastado, estiver cansado de chegar para mim e pedir, eu quero ficar fora do time. E você sabe quando é que o jogador, aquele profissional mesmo, que quer manter o lugar dele, ou que quer buscar cavar cada vez mais o seu lugar no time, nenhum vai fazer isso. Nenhum jogador faz isso para dar espaço para outro jogador. Então, é aquela situação. O Goiás, no ano passado, deu mostras, ele disputou todas as competições com a sua equipe principal, né, e se deu bem na maioria das competições que disputou. Infelizmente caiu na reta final do Brasileiro Série A, mas os motivos a gente sabe, a gente já falou aqui, aquela queda em função, né, do time ter jogado a toalha na reta final. Relaxado na reta final. Então, fora isso, o Goiás foi muito bem jogando com a sua equipe principal todas as competições que disputou. O João Vitor Giacomo, um abraço, João. Quer saber quais os nomes dos dois atacantes que estão chegando no Goiás. Não sei se são atacantes, viu, João Vitor? Agora, ontem o Marcelo Segurado, no sábado, deu uma entrevista em que ele foi enfático. O Goiás vai trazer 2 jogadores para o Brasileirão porque não tem dinheiro, isso e aquilo e está custoso. E o Claudinei, na onda da diretoria, respondeu na coletiva. Hoje 2 jogadores me atendem para início de campeonato brasileiro. Efetivamente devem ser 2 atacantes ou não, Dante? Eu acho que devem ser 2 jogadores experientes que ajudam a organizar dentro de campo. Eu acho que é o que mais precisa o Goiás hoje. São 2 jogadores que dentro de campo eles mostrem a liderança com humildade, com capacidade, com muita experiência. E essa experiência vem desde a boa vontade nos treinamentos. Eu acho que é o que mais falta para o Goiás hoje. Teriam que ser 2 atacantes, efetivamente, Cleison? Não, Um atacante e um zagueiro? Um lateral esquerdo. Ou 2 zagueiros, um zagueiro e um lateral esquerdo? Um atacante e um lateral esquerdo. As posições mais carentes? Atacante e lateral esquerdo. E o atacante, de preferência, seja um jogador de referência. Um de área, Um né? jogador que imponha respeito, como o Walter impunha nos últimos 2 anos. O Léo Bonatini nem rastreado no satélite nos últimos jogos, né? Não vai Esquece, ser, não né? não vai. O Bonatini não vai impor respeito nenhum zagueiro. Né? Por mais que esse rapaz daqui a 2, 3, 4 anos arrebente, se destaque, mas nesse momento ele não põe medo em nenhum zagueiro adversário, ele não põe respeito.
tá falado. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tudo do Atlético. O Dragão ontem lá em Anápolis, hein, passeou pra cima da Anapolina e tá de novo na final do Campeonato Goiano. Daqui a pouco. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes nesta segundona, semana só tá começando. E como diz o Chico Pinheiro lá da Globo, coragem, né? Muita coragem. Nossa, e começar a semana gripado, então, um suador, um corpo ruim. Deus que me livre e guarde. Você tá com o corpo ruim? Tô, um suador, uma gripe esquisita. Tem um amigo meu que tem uma receita boa demais pra isso, um tal de Cunha Filho. O que é? Toma um conhacão assim. Uma nesga, né? Você não fica desse jeito, não. Mas o Cunha, ele é o peito de aço, né? Ele é o melhor gol do Brasil. Ô, cara, posso tocar no assunto aqui? Eu gostei demais de 3 fatos hoje no rádio. Eu gosto, sabe que eu fico louco no rádio esportivo. Né? O Edson Rodrigues e Edson Júnior pode dar uma grande movimentação no rádio goiano que eu acho que tá precisando. Né, Cleison? O Dr. Ledes falou um negócio que eu achei muito interessante sobre o Atlético. O Atlético, ele conseguiu achar, como se fosse uma encanação, tinha uma rachadura ali no canto, foi lá, arrumou e tal. Eu gostei muito da colocação dele, eu só espero que que tenha arrumado, trocando aquele joelho ali, aquela peça, e não fazendo um reparo ali. Gambiarra. Eu espero que tenha realmente consertado aquilo ali. Gostei muito disso. E outra coisa foi do Charles. Achei bom o Charles explicar assim, o futebol brasileiro hoje não é o melhor. E eu tô grilado com aquilo que o Charles ficar falando aquilo. Depois ele foi explicar, eu concordo. O futebol brasileiro dentro de sua organização, dentro de um contexto geral. Assim, realmente os nossos campeonatos não chegam nem perto dos públicos que tem aí afora, né? Então eu gostei desses 3 detalhes Coisa importante linda. Pra gente. E aqui eu queria demonstrar a minha satisfação de poder trabalhar com o Edson Rodrigues. Vocês já trabalharam, né? E eu, a partir de hoje, trabalhando com ele. A mesma satisfação que tive em trabalhar com o Cunha Filho, com quem vocês trabalharam, que tive em trabalhar com o Jurandir Santos, que foi a pessoa quem me deu oportunidade no rádio. Então é bom você trabalhar com gente boa, produto do rádio. Até hoje entendeu? Eu sinto falta do Draulas, aquele cara que chegava no você e falava, cara, calma aí, não é assim, vai. Exato. Não fala, não. Até o Cajuru, o Draulas deu uma segurada nele. Uma lapidada. Assim, isso que você está falando eu sou muito bom, grato, muito importante. E de sorte, viu, Cleison? Porque na minha vida aqui, eu comecei no rádio aqui em 6 de novembro de 2002. Bem depois de que vocês dois. E aqui na TV eu comecei em 2010. Oportunidade dada pelo Rafael Vasconcelos. Em todos os lugares por onde eu passei, eu só encontrei pessoas que mais estavam dispostas a ajudar do que atrapalhar. Porque infelizmente no nosso meio tem muita gente para atrapalhar e bater bumbo. Mas a maioria das pessoas é tranquila e é gente boa. E falando em gente boa, um abraço para a galera atleticana, para o Carlão da Nacional Borrachas. As informações do Dragão com o André Isaac. Ele esteve ontem lá em Anápolis, estádio Jonas Duarte, matando a saudade o André Isaac. Nenhuma torcida compareceu mais no estádio do que a da Anapolina no Goianão. A confiança era grande de que o time chegaria em mais uma final na sua história. Respeitamos o Atlético, mas eu espero que a Anapolina vença e no próximo fim de semana estaremos de novo aqui contra o Goiás e no outro fim de semana no Serra Dourada, repetindo 1981 e, se Deus quiser, dessa vez campeões de fato e de direito. Mais baixos investimentos do campeonato e assim está chegando, maior média de público. Se Deus quiser, vamos chegar e o time da Anapolina vai ajudar. Do lado do Atlético também existia confiança. Espero que a gente possa chegar à final, que seria nossa 8ª final em 9 campeonatos. Com muita confiança que nós vamos ganhar esse jogo hoje e estaremos na final, ao final dos 90 minutos. Vai ser difícil? Não creio. A Anapolina não tinha o artilheiro Viola, mas observamos 11 violas entrando em campo. Com máscaras do matador, os jogadores fizeram a homenagem ao artilheiro, que machucou o joelho no jogo passado. Em campo, ao Atlético, só a vitória interessava. Jogando pelo empate, a rubra começou dispersa. E o Dragão não perdoou na primeira chance que teve. Aos 7 minutos, cruzamento da esquerda. E Lino manda pro gol. 1-0 no Jonas Duarte. O Dragão na frente. O desespero começou a tomar conta do time da Anapolina. O Atlético, dono da situação, tentava nos contra-ataques.
Chance da Anapolina com Danilo. Defesa de Márcio. Nesse lance, Arthur desarma Danilo. O atacante cai e pede pênalti. O juiz nada marcou. O clima esquenta. Viçosa e Fabrício se estranham. Tomam cartão amarelo. E na sequência, por reclamação, o técnico da Anapolina, Alfinete, foi excluído do jogo. No último lance do primeiro tempo, Juninho quase marcou mais um para o Atlético. Defesa do goleiro André Luiz da Anapolina. Na etapa final, a rubra resolveu arriscar mais. Danilo tenta, Márcio espalma. Chance do Atlético, Juninho manda por cima. Boa chance para a rubra e Danilo isola. E aos 25 minutos, Felipe Baiano tenta uma jogada de efeito no meio-campo. Perde a bola. Juninho toca para o Jorginho, que faz o segundo gol. Atlético 2, Anapolina 0. 6 minutos depois, nova falha da zaga da rubra. E Júnior Viçosa faz o terceiro. Anapolina 0, Atlético 3. E depois disso, o Atlético só administrou o placar. Dragão 3-0, classificado para a final do Goianão. E não é que foi fácil. E o resultado comprova, e o jogo que nós assistimos comprova que o jogo foi fácil. Não foi fácil. Nosso time jogou um grande jogo dentro do que a gente trabalhou em termos de projeção das dificuldades que teríamos. Encaramos essa dificuldade com muita vontade, com muita força, mas sempre pensando em jogar um bom jogo de futebol. E foi isso que nos fez chegar a esse placar, porque tivemos qualidade para fazer uma vitória convincente e passar para a final, que era o nosso objetivo. O Martelotti esses dias mudou o esquema do Atlético com 5 no meio e só um atacante. Deu certo. Deu. Passou a não dar mais. Ele alterou de novo voltando o Juninho. E deu certo ontem. De certa forma, pegou a Anapolina de surpresa, né? Pegou, né? Pegou a Anapolina, ficou completamente vendida no jogo. A Anapolina impôs algumas dificuldades, mas assim, nada que fosse assim, um primor de marcação, de partida. O Atlético tranquilo, foi encaixando, foi esquentando no jogo e conquistou um resultado merecido. O Atlético fez 3-0, fez por onde, né? 4, exatamente. Não foi um resultado que foi dado. Lógico que teve falhas do sistema defensivo da Anapolina, mas todas em jogadas forçadas pelo Atlético. Por exemplo, esse gol, falha da defesa, mas foi uma bola alçada na área. O Dante está encafifado com esse gol. Onde a defesa parou. Se a gente ver esse gol de novo, a gente vai ver assim, os caras viram as costas e ficam olhando. Ficaram assistindo, né? Olha aquele outro gol lá do Jorginho, pra você ver o Beck. Não, no gol do Jorginho, quem falhou foi o Felipe Baiano. Foi de Viçosa. Você quer saber? A Anapolina achou que o jogo estava ganho. A Anapolina ela fez assim, fez assim. Não, aqui dentro, agora é no grito, acabou, não tem futebol. Aí o Atlético fez o quê? Falou, não, futebol, vitória é no futebol. Não tem vitória no grito. A vitória se conquista no futebol. O Atlético jogou futebol com uma das raras vezes no campeonato todo. Melhor jogo. O Atlético jogou futebol. A Anapolina, o primeiro gol foi assim, incrível. Cruzaram a bola, bateu nas costas, o cara que bateu nas costas foi virando devagarzinho, o outro lá foi todo mundo olhando, e aquilo, o cara entrou sozinho e marcou gol. Umas coisas assim, meio... Olha lá, o menino perdeu a bola, agora vamos pro terceiro gol depois desse. Você vê... A finalização... olha o Beck, como é que ele sai da bola no terceiro gol. Ele foi todo atrapalhado. Aquele ali é o Neto, Cleison. Você que é bom de fisionomia. Onde que ele foi, esse Beck? É o Neto, né? Onde que ele foi? Qual a intenção dele ali? Assim, eu acho que a Anapolina, ela achou que já estava ganho, sei lá. A questão foi que a Anapolina achou que pelo menos o empate ela conseguiria jogando em casa. Não que eu achasse a Anapolina melhor, tanto que no meu palpite de sexta-feira, porque antes da bola rolar, você não tem como você dar opinião sobre os times e depois dar o seu palpite do resultado, porque a gente não sabe o resultado, né? Que se soubesse, eu apostaria e ganharia, mas eu apostava numa classificação e, consequentemente, numa vitória do Atlético. Mas a linha, hoje, ela é muito tênue entre o melhor e o pior. Se você entrar com um pouquinho só abaixo, você é superado. Isso está acontecendo não só no Campeonato Goiano, mas como acontece no futebol mundial de um modo geral. Se o Real Madrid entrar para jogar um jogo do Campeonato Espanhol
com salto alto, achando que já ganhou e se não se esforçar para conseguir os resultados, perde. O Barcelona entrou sem jeito no Campeonato Espanhol, perdeu, acordou e reverteu, tá lá brigando em cima. Então o melhor, ele tem que estar sempre jogando no limite, mostrando que ele é melhor. Se ele entrar achando que vai prevalecer uma vantagem, ou porque faz uma campanha melhor, meu amigo, dança mesmo. A Napolina tinha essa vantagem do empate em casa, ela estava cantada em verso e prosa, principalmente pela torcida, a Napolina vai voltar a decidir, papapá, o pessoal em Anápolis badalando, entrou mais ou menos contra o Atlético e tomou de 3. Exatamente, tomou de 3. E eu vi assim, logo naquele primeiro jogo, a Napolina jogou futebol, o Atlético não jogou. Aqui no Serra Dourada? No Serra. A Napolina jogou futebol, o Atlético não jogou. Me levou a achar que a Napolina era a favorita. Para mim era e para muitos era a favorita. Mas em hora nenhuma eu falei que o Atlético, que o jogo estava perdido. O Atlético jogou futebol, a Napolina não jogou. Dante. A Napolina ali, ela não entendi, parece que ela achou assim, não. Aqui, agora, não é que porque eu achei que eu coloquei a Napolina como favorita, pelo que ela jogou no primeiro jogo e pelas vantagens. Eu estava até conversando com meu pai, José Pereira, semana passada, e falando com ele sobre esse jogo. E foi esse jogo que me fez apostar no Atlético. Porque o Atlético jogou mal demais. Eu ainda comentei, pai, se a Napolina tivesse um time melhor, ela tinha matado aqui o Atlético. Porque o Atlético jogou mal demais. Mas você sabe por que ela não matou o Atlético aqui? Eu até falei, a Napolina, ela é um time que vai enganar, porque ela fez um empate aqui e o Atlético jogou muito mal, e ela, se fosse uma equipe um pouquinho melhor, teria matado a classificação dela. Então, esse resultado de empate vai fazer um mal danado, porque o Atlético joga muito mais do que ele jogou naquela partida. Mas você então sabe o Atlético vai jogar e vai matar lá. Que a Napolina perdeu uma grande chance de matar o jogo aqui, porque começou o segundo tempo e ela perdeu 2 jogadores imediatamente. Aquele ali foi o equilíbrio para o Atlético. O Viola e o... Foi o equilíbrio para o Atlético naquele momento ali. Aqui naquele dia perdeu o Viola e um outro meia. O Fabrício. Foi o Fabrício mesmo que saiu. Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Eu falo da Garoni, que é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Jamel Cecílio, número 1805, o telefone é o 3541-8721. Uma rodada de mensagens aqui pelo WhatsApp. Boa noite, o que vocês acham das contratações do Vila até o momento? Estão no caminho certo? Tiago, daqui a pouquinho as respostas para você. Falaremos do Vila em seguida. Quem é o favorito para ganhar o Carioca? Vou perguntar para você, Dante. Vou perguntar para o Cleison, não querer suspeito. Não. Vasco ou Flamengo? Não fala coração. Assim, se a gente for olhar pela lógica, quanto tempo que o Vasco não ganha do Flamengo? É o Flamengo, né? Não tem jeito. Tem 11 anos que o Vasco não ganha. Agora, eu vou falar, eu vou continuar esperando o Vasco ganhar. Eu vou torcer. Pasqueto, o que aconteceu com a favorita Napolina? Perdeu pro Atlético, que jogou mais. E o Leonardo Faria? Cadê os reforços do Atlético Goianiense? Só vão estrear na Copa do Brasil. O Josimar, o Jonas, tem o outro também. E o Wagner Carioca. Boa noite, pessoal. Dante, penso que deveriam colocar o Arley para disputar a Copa do Brasil. O que acha da ideia do Fabrício do setor Coimbra? Não, Fabrício. Eu acho que o goleiro é uma função que não pode ficar revezando muito. O Arley mesmo colocou, naquele dia que ele participou do jogo, ele foi teve muita personalidade ao dizer que se tirarem e se passarem a colocar ele agora, vão cometer com o goleiro que está bem a mesma injustiça que cometeram com ele há um ano atrás. Então eu acho que não. Você é a favor do rodízio, Cleison? Não, acho que tem que continuar o Renan mesmo. Aqui, Igor Soares, Pasqueto, o que você achou das 2 contratações divulgadas hoje pelo Vila? Daqui a pouquinho a gente responde você também, Igor. Parabéns pelo programa, que a torcida do Goiás continue cantando vitória antecipada. Agora futebol nas 4 linhas. Quem manda mensagem aqui é um atleticano, né? Não deixou o nome, infelizmente. O Wesley. É um direito que o torcedor atleticano tem de curtir com a gente, que não pode fugir de dar um palpite, né? Tem a opinião e o palpite. Ele não pode fugir de dar um palpite e colocar que quem é favorito é favorito. Agora, por exemplo, vem aí um jogo onde eu não acredito que ninguém vai passar a colocar o Atlético como favorito, nem o próprio Atlético. Mas que também tem chance de dar outra coisa. Então, o torcedor tem todo direito.
Vamos para o intervalo, em seguida, tudo do Vila Nova. Daqui a pouco também, na sequência do programa, informações sobre o caso Valério Luiz. E o Vila Nova, hein? Estreia dia 18 de abril contra o Luverdense aqui, Campeonato Brasileiro Série B, no Serra Dourada. E está correndo contra o tempo para montar o time. As informações com a Luciana Vitorino. Apenas 20 anos, essa é a idade do volante Arthur, prata da casa. Mas mesmo novo, já acumula em seu currículo um acesso e um rebaixamento. E mesmo deixando de fazer parte da elite do futebol goiano, Arthur continua no time, sinal de que ele tem qualidade. A gente tem que mostrar cada dia mais, né? Não só porque é da casa que está segurado, eu acho que isso não tem nada a ver. Se for para mandar, vai mandar. Se não estiver rendendo, manda daqui, manda de fora, isso não tem nada a ver, mas a gente tem que estar sempre tentando melhorar, tentando mostrar para continuar no Vila e continuar na equipe. E o volante vai ter que continuar com essa disciplina, já que o novo comandante vem mudando o dia a dia dentro do clube. Os jogadores que folgaram no último domingo vão trabalhar nos outros 6 dias da semana, sendo que 4 deles serão em período integral, na segunda, terça, quinta e sexta-feira. O time terá treinos pela manhã e também pela tarde. Intenso, né? Trabalha muito, o professor gosta de... O trabalho dele é muito forte, mas isso é bom pra gente, né? Pra gente acostumar a fazer nos treinos, pra chegar no jogo já tá bem adaptado. E com tantas mudanças, a pergunta fica pro novo comandante. Dá tempo para arrumar esse time? Bom, o tempo ideal não é, né? A gente sabe que o tempo é curto, ainda mais numa reformulação tão grande como essa. Eu acho que o Goiano faz parte do passado, então a gente está arrumando a casa aos pouquinhos, é difícil, mas acho que pelos poucos dias que nós tivemos aí, acho que está correndo bem. A gente está montando para que a gente tenha o retorno e consiga fazer uma boa Série B. A gente está correndo, né, muito em relação a isso, para tentar os jogadores que nos adequam aqui à nossa realidade financeira, à nossa metodologia também, para que esses jogadores cheguem o mais rápido possível. E os jogadores continuam chegando mesmo. Podem somar aí na lista mais 4. O lateral esquerdo, Cristiano, que estava no Bangu. O lateral direito, Murilo, que jogou por último no Linense. E os volantes, Jefferson, que jogou no Aparecidense. E o Gilmar, que jogou por último no Botafogo de São Paulo. Somando, agora o elenco possui 23 jogadores. A gente está buscando, né, um grupo se faz com 28, 30 jogadores, né, com os goleiros também, para você ter um grupo mais equilibrado. E a Série B é difícil, você cartões e contusões a todo momento. Agora, vamos ter que ter paciência, porque não é do dia para a noite que isso acontece, e a gente tem que ter cautela nesse respeito e tentar juntar o máximo aí para ver se no começo do campeonato a gente já tem aí 25, 28 jogadores à disposição. Aí o Sidney Moraes, que revelou hoje à tarde também que já recebeu 2 propostas de times da Série B para deixar o Vila Nova, mas que não vai deixar. Mas quando tem essa resenha, eu fico com a pulga atrás da orelha e a gente fala sobre isso daqui a pouco. Primeiro, as contratações. Vocês conhecem os 2 laterais? O Murilo e o Cristiano. Conhece, Dante? Não conheço, mas eu quero crer que são jogadores que o Sidney ou o Rony ou até o Tim estejam indicando. Conscientes do futebol deles. Que eles, esses 3, principalmente o Sidney e o Rony, que eles estejam avalizando, né? Que eles estejam avalizando esses jogadores que estão sendo contratados. Se tiverem avalizando, falando, não, nós que escolhemos esses jogadores, eles estão aqui, eu não acredito que dê errado. E agora concordo plenamente com o Sidney, que não pode ser um julgamento assim de primeiro jogo, primeiro treino, primeiro bababá, ou primeiras opiniões. Concordo plenamente com o Sidney, confio plenamente no Sidney e no Rony e no Tim para indicarem jogadores. E eu não acredito que eles que não sejam eles os que estão avalizando. Fala assim, não, é com a gente. Isso aí, esses jogadores, a responsabilidade é nossa. Se for, eu acredito que vai dar certo. Hoje as novidades foram os 2, né? O Murilo e o Cristiano. Agora o Jefferson e o Gilmar, que já começaram a treinar, mas nem são novidades porque foram anunciados na semana passada. Acho que ter visto o Cristiano jogar é mais custoso pelo Bangu.
Não, custou. Eu não o vi Murilo nenhum, talvez no Linense. Mas eu particularmente não conheço. Não vi nenhum dos dois atletas em campo atuando, então é melhor esperar. Não dá para fazer um pré-julgamento só porque vem do Linense ou do Bangu. Não né? dá, não dá para criticar, né, para dizer que não foram boas contratações, como também não dá para elogiar. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Você tem que esperar para ver. Ó, olha aqui. Eu só acho curioso, Pasquetto, foram quantos da Aparecidense? Foram 2. Foram 2. E no ano passado, e no começo do ano foram quantos? 1. 3 jogadores da Aparecidense. Mas assim, é muito pequena a coincidência por enquanto. Vamos esperar, né? Porque esperar. Assim, dos caras. Por quê, né? Dos caras que foram contratados até agora, o Evandro Paulista. Conheço. A gente conhece. Eu não lembro ninguém indicar ele antes dele ser contratado. Fez 4 gols, tal, fez um gol no Vila. Não me lembro dele em Série B. O Jefferson Volante, eu sinceramente não lembro. Não lembro de ninguém indicar ele. Eu lembro. O Cleison já havia até falado, né, Cleison? Jogou bem. Eu gostei da contratação dele. Joga de zagueiro, parece também, né? Joga ali. Vamos lá. Os dois laterais de hoje nós não podemos fazer nenhum comentário. O Gilmar que eu lembro. Eu lembro de jogar Série B, Icasa. É mais conhecido, bem mais conhecido dos reforços. Eu lembro de ter visto ele jogar no Ituano, tal, ter feito o jogo, inclusive, mais conhecido, o Gilmar. Acho que dá conta. Aqui nós listamos 5. Radamés. O Radamés é o mais conhecido. É o mais conhecido, os dois jogaram com ele, né? O Sidney chegou a jogar com ele? Não, foi técnico dele. O Rony jogou com ele no Fluminense. Né? O Sidney eles são bem próximos, os dois jogadores são bem próximos dele. Então eles sabem muito bem o que estão fazendo. Mas, eu acho que é o nome até agora, né? É o nome, mas vem... Aliás, até... Pode ficar bonito o estádio ali com esse time aí, com esse, né? Com esse pessoal aí. Mas vem com um ponto de interrogação. Com todo respeito, né? Gigantesco, né, Dante Cleison? Porque não joga desde setembro. Exatamente. Tem que ver a condição dele. Mas olha, eu tava pensando. Cirurgia olha no aqui, joelho. qual o jogador que não vem pro Goiás, pro Vila, que é conhecido, que não vem nessas condições? O futebol goiano não tem condições de Quais são os outros dois pra gente terminar que vieram? Mais ninguém, né? Não, só. Eu não tô lembrado. Então são esses, né? Só esses. Tem o Vila tá tentando ainda o Carlos Magno, meia e tal. Petros E o Petros, falaram, se conseguisse Petros ele é muito bom. Mas assim, acho que é uma opinião unânime, assim, de todas as contratações do Vila, tirando o Radamés um pouco mais conhecido, mas até com ele mesmo a gente tem que dar uma esperada. Todo jeito tem que dar uma esperada, porque eu confio no Sidney e no Rony, para que, se são indicações dele, se não são, que eles vão me desculpar, viu? Para mim a responsabilidade é deles. E eu confio neles. Não pode ser de outra pessoa, não. Tem que ser deles. Eu espero que seja, confio neles. E se for, vai dar certo. Boa noite, parabéns pelo programa. O André não está presente, mas queria registrar o meu abraço para ele. Tem uma pergunta: que jogadores do Goianésia servem para o Vila na Série B? Você, Cleison? Paulo César. E para você, Dante? Paulo César serve. Se não fosse esse período agora também, anteriormente, o Romerito deveria ter ficado no Vila, no Campeonato Goiano. Mas agora em diante, Paulo César serve sim. Por aí. Não vai muito longe, não. Rosana manda um abraço aqui, ó. Um abraço para você, Dante. Cadê aqui, ó? Um abraço para Rosana. É de onde? E eu tirei aqui, gente. Que miséria, hein, Dante? Na hora do abraço para você. Aqui, ó. Achei, rapaz. Gosto muito do comentarista Dante. É inteligente e sensato. Parabéns, Rosana. É melhor aí. Agora que eu vou mandar um abraço mesmo. E parece que ela tá com a camisa do Tigrão aqui. Então é mais ainda. E ela no dia 27 já havia dito, viu, Cleison? E ela que no dia 27 já havia dito também que você é um excelente comentarista. Obrigado. Seu Flamengo será campeão. Moçada que gosta da gente, né, favorito, tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta também. Mas nem poderia ser diferente, né, Pasquetto? É natural. Eu só, assim, o que eu tento mesmo é que essa simpatia não venha apenas por torcer por um ou por outro. Então é pela opinião em geral, né? Uma boa para vocês dois responderem, hein? Ai, Adriano, eu não vou nem falar nada. O Keninha que tá na Cabofrense seria uma boa no Vila? Abraço pra galera de Araguapaz. Adriano Mandi. Ele foi bem enfático no que ele disse, né? O quê? Keninha da Cabofriense.
que jogou na Cabo Friense jogaria no Vila hoje. Gente. Mas é complicado. Mas é aquele Keninha? É o Keninha, jogo aqui no Vila. Olha, Ele fez um bom campeonato carioca. futebol, o Keninha tem. Agora, profissionalismo eu acho que não. Acho que não. Ah, você tocou no ponto que eu queria. Então eu vou Futebol contar tem mais profissionalismo, uma vez. não. Então, assim, serve. Não, é profissional. A coisa é profissional. Então, eu vou É porque a contar cobrança mais que é uma feita no vez. Vila Nova ela é diferente da que é feita na Cabo Friense. O Dante tocou no ponto que eu acho interessante. E o Keninha é ótimo amigo, companheiro ali, bater papo. Tem um sofá. A não ser que ele melhorou, a gente torce. Tinha um sofá lá no Vila. Você já falou isso aqui, Pasqueira. Contei essa história, eu vou Já contar de contou. novo. Pro Adriano, viu, Adriano? Tem um sofá lá no Vila, ou tinha, faz muito tempo que eu não vou lá, ali no saguão onde ficam os troféus da base, que apelidaram de Keninha. O Keninha deitou naquele sofá lá, arrumou uma dorzaiada, ficou a marca do corpo dele lá. Você já viu um comercial que o menino tá jogando um E o tablet sofá vai desse engolir aqui, nele, eu fiquei e o no meio sofá daquilo. engole o menino? Foi o Keninha aqui no Tigrão. Pois é, mas assim, olha, o Keninha é um bom rapaz, ele é simples, você vai conversar com ele, é um cara humilde, é um cara que tem aqueles Sabe por que ele foi revelado? Por quê? Por quem? Por Ele qual é de pessoa? Inhumas, a mãe dele Sabe vai se quem treina. revelou o Keninha? O do Atlético. Não. Quem? José Roberto Silva, o nosso companheiro. Keninha, olha, como técnico do Sub-20. na época que o Santa Helena estava na Grêmio final, Mense. eu fiquei um bom tempo lá em Santa Helena. É um cara bom, boa pessoa, bom companheiro. Parece que assim, ele, por pouca coisa, ele desanima. Cleison, o Rony tem influência no São Paulo e no Fluminense. Ele não consegue um jogador de qualidade em cada uma dessas equipes? Quem pergunta é o João Miguel. Ô, João Miguel, é isso que a gente cobra. Eu cobrei muito essa participação de diretores do Vila Nova nesses grandes clubes para tentar garimpar jogadores de qualidade. Você não precisaria necessariamente serem jogadores conhecidos, mas jogadores de qualidade, com potencial, que não estão sendo aproveitados em função de espaço na equipe principal, que o Vila pudesse se utilizar desses jogadores. Eu, assim como você, acredito que o Rony tenha realmente influência dentro desses dois clubes. Agora basta saber da disposição do Rony de se deslocar até São Paulo, até o Rio de Janeiro, para fazer esse trabalho. Mas o Vila tem condições sim de fazer isso. Agora só tem uma maneira. Sim. Só tem uma maneira. Que seria um jogador que o clube não vai... que espera muito dele, que espera... É uma experiência a mais dele, ganhar experiência, e que o clube, o São Paulo, pague o salário. Porque não tem nenhum jogador que está no São Paulo hoje que o Vila Nova tenha condições de pagar o salário dele aqui. Tem que ser meio na lábia. Tem que ser aquele negócio ali de fazer um favor para o São Paulo dele se revelar por aqui. E não adianta pensar que é diferente, porque não. Futebol goiano vai trazer jogador que está contundido, que já teve problemas, para recuperar, meu amigo. A diferença é muito grande financeira. Não tem outro jeito. O Arley ou Varley Carrijo, me desculpe, viu, amigão, tá com W aqui. Pergunta quem manda o primeiro jogo da final. Quem manda o primeiro jogo é o Atlético. O segundo jogo, o Goiás. Vamos para mais um intervalo. Na volta, informações sobre o caso Valério Luiz. Ainda está correndo na justiça. E também gols pelo Brasil. E mais uma informação no Atlético. O Atlético pode perder o volante da Anapolina para o Águia de Marabá. Voltamos com o PUC TV Esportes e vamos conferir uma reportagem do Matheus Ribeiro com as últimas informações sobre o caso Valério Luiz. O Parque Amazônia, bairro na zona sul de Goiânia, para um padrão de vida europeu, aproveitando a praia e também a neve. Essa é a rotina que Marcos Vinícius Xavier está levando em Portugal. Ele é acusado de participar do assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, em julho de 2012. O filho da vítima foi quem descobriu as fotos, que circulavam em uma rede social. Essas fotos que a gente conseguiu numa página da rede social, do Facebook, elas são datadas de pouco antes da audiência em que ele foi ouvido, né? Tem fotos de setembro, tem fotos de novembro, fotos de dezembro. Então o que nos leva a crer que o tempo todo ele ficou fora do país. O açougueiro Marcos Vinícius Xavier ficou preso de 1º de fevereiro até 29 de maio do ano passado. Uma das condições para que ele saísse da cadeia era que se apresentasse todos os meses ao juiz do caso, o que acabou não sendo cumprido. Diante disso, o Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva do acusado, que foi decretada pelo Tribunal de Justiça. Agora, Marquinhos é considerado foragido. Como está em outro país, o nome dele passa a fazer parte também da lista de procurados da Interpol. Segundo o promotor Maurício Gonçalves, a última vez que o réu compareceu perante o juiz
foi em 30 de agosto do ano passado. O juiz substituiu a prisão preventiva por aquelas medidas cautelares, dentre elas o comparecimento mensal a juízo para explicar as suas atividades. Ele não a cumpriu e automaticamente ensejou o revigoramento da sua prisão que havia sido revogada. Em uma entrevista concedida via internet para uma emissora de TV, Marquinhos disse que fugiu porque tinha medo de morrer. Ele afirma ter sido espancado no ato da prisão e sofrido ameaças. No entanto, o promotor alega que ele não aceitou a proteção da justiça. Se ele tivesse aceitado a delação premiada que o Ministério Público ofereceu, conversando com o advogado dele, aí sim ele poderia ter sido colocado num programa de proteção. Mas ele não quis. A nossa produção entrou em contato com o advogado do réu Marcos Vinícius e por 2 vezes marcamos uma entrevista com ele. A última foi aqui, na porta do Ministério Público de Goiás. Em nenhum momento ele compareceu e nem retornou o contato para a nossa redação. Segundo o pai da vítima, Marcos não teria condições de se mudar com a família para outro país. Por isso, diz acreditar que outros acusados do crime têm envolvimento na fuga. Quem é que mandou matar o Valério? Quantos milhões esse cidadão está gastando para não ser preso? Todo mundo sabe disso. Ele está lá por conta desse povo. Ele não está lá por acaso, não. O depoimento de Marquinhos foi decisivo para as investigações. Por isso, Mané afirma que o interesse da família é que ele continue vivo, já que é peça fundamental para o julgamento do crime. Não tem ninguém que tem mais interesse desse cidadão viver do que nós da família, porque ele é uma testemunha-chave. Além do açougueiro, mais 4 pessoas são acusadas do assassinato. O suposto mandante seria o cartorário e ex-dirigente do Atlético Clube, Maurício Sampaio. Ele tinha inimizade com o radialista, por causa das críticas que Valério fazia à sua gestão no time. Os outros réus são o policial militar Ademar Figueiredo, que teria efetuado os disparos, o cabo Djalma Gomes da Silva, acusado de ajudar no planejamento do crime e de atrapalhar as investigações, e o motorista Urbano de Carvalho Malta, denunciado de contratar os serviços. O julgamento está na fase das alegações finais e os 5 réus podem ir a júri popular. Indício é o que não falta para incriminar todos aqueles que estão lá. Bom, e o anseio é que a justiça seja feita, né, Dante? Principalmente, cada fato que vem a desmoralizar a atitude da justiça, né, porque isso aí, se confirmando essa situação, eu vejo como uma desmoralização para a justiça, que coloca esse cidadão nessas condições. Agora, eu, como um cronista esportivo, como um jornalista esportivo e como um amigo do Valério, eu espero justiça. Eu espero que Deus me dê força para a vida toda eu poder levantar a cabeça e falar: eu quero justiça a favor da verdade, justiça, que não se aconteça mais tal crueldade, tal covardia. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas, nas confraternizações da paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Um destaque que deixei no bloco anterior é que o Felipe Baiano, ele pode ir para o Águia de Marabá, Cleison. O Atlético não teria um dinheiro para contratá-lo junto à Napolina e ele vai para o Águia de Marabá. E o Águia teria? É uns trem que eu não entendo, entendeu? É uma notícia que parece que o Atlético que plantou ela naquele início e ele agora é que está replantando. E que ele só falou porque os times têm mania de ficar usando isso. Nem foi notícia plantada. O Jean Cláudio, diretor de futebol da Napolina, disse em entrevista que o Atlético queria. Que o Atlético elogiando o Atlético. Que ainda elogiou e falou assim, ó, o Atlético está de parabéns, nos procurou antes de procurar o jogador. E o próprio Adson Batista admitiu em entrevista que tinha interesse em 2 jogadores da Napolina, o Felipe Baiano e o Danilo. E eu acho esquisito ficar tendo interesse em jogador que vai se confrontar
com a sua equipe no final de campeonato. Eu acho isso esquisito. Ó, um abraço para todo mundo que nos mandou mensagens aqui. São muitas, agradeço mesmo de coração. Wilton Pereira. E o Wilton Pereira ontem deu show, hein, Dante? Se ele não apitar a final, é no mínimo estranho. Pelo menos um jogo, né? Não, pra mim o último. Se ele não apitar o último, eu acho no mínimo estranho. Sim, sem nenhum... Ele ontem justificou que foi muito escalado para apitar fora do estado. Ele justificou que ele é o cara. Ele é o cara para apitar em Goiás hoje. Mas numa dessa federação onde ele é filiado, não tem que impor? Apita aqui para nós. Tem que ver se ela quer, né? Hein? Claro, tem que impor. É o chefe dele da arbitragem aqui que tem que definir, né? Colocar a escala e já deixar decidido. Boa noite para vocês, parabéns pelo programa. Alô, Juarez da Borracharia. E a sua filha também, Daiane. Tudo de bom para vocês dois. Tá terminando aqui. Dante, sim ou não? Você acredita que o Vila chega na Série A? Sim ou não, Dante? Acreditar, eu vou morrer acreditando. Eu sou Vila Nova. Vila Nova tem essas coisas. O Ozenir manda mensagem. Mas assim, é dificílio. Pasqueto, Dragão e Vascão campeão. O programa está show. Sandro, do Parque das Laranjeiras. Daniel, lá em Nerópolis, assistindo a gente. Concorda com o Sandro, Cleison? Dragão e Vascão campeão? Opinião dele, não sei fazer o quê. Pra mim, os favoritos são os adversários desses dois. O favorito aqui é o Goiás, lá no Rio, o Flamengo. Tem a vantagem. Daniel Barbeiro, lá em Nerópolis, hein, rapaz? Fez minha barba, não tive coragem, rapei ela correndo. Você pagou direitinho? A cara ali, rapaz, foi fiado. Vou pagar. Tchau, Cleison. Valeu, esse aí tá amarrado no rabo do foguete. Amarrou no Halley? É, tá lá, vai buscar lá. Dante, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Amanhã o Cleison e o Jean, né? Isso. É isso aí, moçada. Até amanhã.